galera, sejam bem-vindos ao Garagem Geek. Meu nome é Alisson e hoje eu vou compartilhar com vocês o meu roteiro de Doomsday. O meu roteiro. É o meu. Não é teorias, não é nada. Gostaria que fosse real também. Então vamos lá, vou ler aqui, vou abrir aqui o roteiro pra vocês darem uma olhada. E, cara, na moral, não é porque é meu roteiro não, mas ficou muito top. Escrevi pra caramba aqui. E vamos lá, eu tenho uma brincadeirinha pra fazer com vocês também. E a gente vai se divertir nessa daí. Então galera, começa assim. Galera, imagina só. Um imponente castelo ergue-se nas montanhas geladas da Latiféria, envolto por uma densa névoa que se arrasta lentamente, cobrindo torres pontiagudas e muralhas de pedra desgastadas pelo tempo. Um silêncio inquietante paira no ar, quebrado apenas pelo distante eco de notas profundas tocadas por um violoncelo sombrio. A câmera avança lentamente, atravessando portas pesadas de madeiras e ferro, que se abrem lentamente com um rangido ancestral, revelando um salão majestoso e sombrio. Candelabros enormes pendem do teto abodado, suas chamas bruxelantes lançando sombras dançantes sobre as paredes decoradas com antigos brasões. Sente o clima, galera, sente o clima. No centro do salão, uma longa mesa de madeira escura se estende, vazia e fria, exceto por duas figuras que a aguardam silenciosamente. Na cabeceira da mesa, sentado ereto em seu trono ornamentado, Doutor Destino permanece imóvel, a armadura metálica refletindo suavemente a luz das velas. Seus olhos são frios e penetrantes, fixos em um ponto distante e imperturbável, transmitindo autoridade absoluta. Galera, na moral, ao seu lado direito, Norman Osborn está sentado, inclinado ligeiramente para frente, inquieto, vestindo sua roupa de duende verde, embora sem a máscara que repousa sobre a mesa à sua frente. Seus olhos, profundamente marcados pela loucura e ambição, observam avidamente cada mínimo movimento do homem ao seu lado, numa expectativa silenciosa carregada de uma tensão palpável. O silêncio permanece pesado e poderoso, enquanto a câmera lentamente se afasta, capturando a importância da cena e deixando claro que algo grandioso e terrível está prestes a acontecer. A porta ao fundo do salão se abre com uma lentidão deliberada, revelando uma nova figura envolta em um manto escuro e reluzente. Seus passos são elegantes, quase cerimoniais. É o Senhor Sinistro, cujos olhos frios e calculistas cintilam com inteligência perversa. Atrás dele caminha Loki, com seu sorriso enigmático, seus longos chifres dourados curvando-se acima da cabeça, e o rosto marcado por antigas batalhas e cicatrizes que contam histórias esquecidas pelo tempo. Galera, imagina só isso, cara, num filme, mano. Eu sei que, né, porra, cada um de vocês tem uma história também. Provavelmente, muitos de vocês têm história. Mas o Loki que eu tô descrevendo aqui é um Loki mais velho, cara. Um Loki mais rasgado pelo tempo, tá ligado? Então isso aqui mostra o real motivo do peso desse grupo, tá ligado? Ambos se aproximam da mesa em silêncio, como sombras ancestrais convocadas por um destino inevitável. Sentam-se, um à esquerda, o outro à direita, sem trocarem uma única palavra. Logo após,
mais figuras emergem das sombras. Mística surge com sua postura elegante e um olhar desconfiado. Seu corpo azul ondulado como uma miragem viva. Ao seu lado, o Barão Zemo caminha com precisão militar, trajando seu uniforme impecável e máscara violeta. Por fim, Kang entra na sala. Pode ser outro ator, galera. Eles podem muito bem mudar o ator e nem mostrar o rosto do ator. Kang, o Conquistador, atravessa o salão. Com um ar de soberania temporal, cada passo seu reverberando como se desafiasse a própria linha do tempo. Mano! A Marvel tá esperando o quê pra fazer uma história foda, mano? Todos se sentam à mesa, ocupando seus lugares como peças de um tabuleiro cósmico, cada um representando uma força, uma ameaça, uma ruína iminente. O salão mergulha novamente no silêncio, agora ainda mais denso, carregado com a promessa de um evento apocalíptico, prestes a ser desencadeado. Mano, galera, imagina só esse roteiro, galera. Imagina só, eles conseguem fazer isso. Eles conseguem trabalhar nisso aqui. E olha que eu levei pouco tempo para escrever. Pô, os caras têm milhões de dólares para gastar. Milhões de dólares para gastar em um filme. E os caras mandam roteiro. Ó, eles têm pouca coisa para fazer. E os caras querem meter heróis e vilões no filme. Um monte de heróis e vilões. Não tem condições de manter um padrão de um roteiro com tanta quantidade de heróis e vilões daquele. Por que ele não foca só no Doutor Destino? Isso aqui eu formei um grupo só do Doutor Destino, tá ligado? Como se fosse um Vingadores Sombrios ou como se fosse o cerco que rolou, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Serviçais encapuzados começam a circular silenciosamente entre os vilões, enchendo cálices de cristal com um vinho escuro e espesso como sangue antigo. Um brinde silencioso é feito, não é celebração, mas como um pacto sombrio entre predadores. Galera, o Doutor Destino se ergue lentamente, imponente como uma estátua divina, e ergue uma das mãos como solenidade. Em um instante, com um estalar seco de seus dedos, o tempo parece vacilar e Kang, o Conquistador, engasga, seus olhos arregalando-se em surpresa e dor antes de cair sobre a mesa, sem vida. Um murmúrio mudo percorre os presentes no momento, mas ninguém reage. Era parte do plano. Galera, ele matou o Kang. Ah, porra, mas morreu assim. Sim, beleza. É Doutor Destino, mano. Ele vai ser o novo cara mais foda. E ele matou o mais foda ainda da Marvel. Ele já mostrou densidade. Eu aqui, eu já escrevi e mostrei a densidade e quem é Doutor Destino nessas primeiras cenas. Nesse início de filme, tá ligado? Se o filme fosse meu, seria assim, né? Então, seguindo. Ele já mostrou. Ah, mas ele engasgou com vinho? Não foi com vinho, tá ligado? Ele não engasgou com vinho. Porque, porra, é Kang. Engasgar com a porra de um vinho, não, né, velho? Ele engasgou com o poder do Doutor Destino. O portal iridescente. Assim, abre um portal atrás de Doutor Destino, pulsando com energia caótica. Galera, diante do isso aí, tudo tem que ser explicado no filme. Por que ele consegue abrir portais tão fáceis? Aí, ó, tem mais coisa por aí. Um a um, os vilões começam a atravessá-lo, desaparecendo para o que parece ser o início de uma conquista multiversal. Saca só, galera. Cada vilão desse dominando um universo e destruindo qualquer outro universo que viesse. E eles reinando sobre esses universos. E o universo que reina sobre esses outros universos é o universo do Doutor Destino.
tá ligado? Doutor Destino, ele tá no centro, enquanto os outros dominam outros universos. Aí a gente chega no 616, a gente vai chegar lá. Norman Osborn, no entanto, hesita e ele não entra no portal. Ele olha, o portal tá aberto. Ele olha para trás para uma figura encurvada nas sombras de uma cela discreta no fundo do salão, amarrado com correntes de vibrânio, com o uniforme rasgado e o rosto coberto de sangue seco. Está Peter Parker, galera, o Homem-Aranha, seus olhos cheios de dor e fúria fitam Osborn por entre os fios de cabelo encharcados. Galera, esse não é o universo 616. Norman solta uma risada baixa e insana. Pega uma de suas clássicas bombas em formato de abóbora, acende-a com um polegar e lança contra a cela. O clarão da explosão ilumina o salão por um breve segundo, antes que a fumaça se disperse. Osborn desaparece pelo portal, gargalhando com ferocidade. O grito abafado do Aranha ecoa pela última vez, sufocado pela fita em sua boca, enquanto a câmera se afasta lentamente para o vazio da cela envolta em chamas. Em uma única cena, início de filme, Kang o Conquistador e um Homem-Aranha, galera, morrem. Sente o clima do Doutor Destino. Quem é esse vilão que chegou? Tá ligado? Então vamos lá. Na vastidão de um mundo devastado por eras de guerra e tirania, um castelo colossal se ergue entre os escombros de uma cidade esquecida. Ali, Doutor Destino caminha solitário por entre as ruínas e ventos ásperos, com sua capa esvoaçando atrás de si. Ele entra sem ser anunciado no salão principal daquela fortaleza. Anda onde o ar é denso como chumbo. Ao centro, galera, sobre o trono forjado com pedaços de metal retorcido, carcaças de máquinas e ossos fossilizados, está o Hulk Maestro. Seu corpo gigantesco e musculoso parece ter absorvido a própria essência da destruição. Mano, assim, só em colocar o Maestro nessa cena já mostra, porra, a galera vai enlouquecer, galera. A galera vai enlouquecer no cinema, mano. A pele esverdeada está marcada por cicatrizes profundas, vestígios de batalhas titânicas, enquanto uma barba espessa e grisalha cobre parte do seu rosto brutal. Em sua mão direita, um martelo quebrado repousa como um troféu simbólico de heróis derrotados. Seus olhos irradiam arrogância e poder absoluto. Destino se aproxima com a mesma calma que teria diante de um... Galera, na moral, saca só essa cena. Destino se aproxima com a mesma calma que teria diante de um deus. O Maestro, entretanto, sequer se move, apenas ergue levemente o queixo, observando com desprezo silencioso. Quando o Doutor Destino chega nessa cena, galera, ele chega pra recrutar o Maestro. Ele quer formar a própria liga dele, tá ligado? Ali estavam duas forças que não conheciam o medo. O choque de seus olhares poderiam fazer o tempo hesitar. Ambos sabiam que, caso lutassem, a vitória de um significaria a quase destruição do outro. Mas Maestro, mesmo com toda a sua brutalidade e ambição, era também astuto. Ele sabia que uma guerra contra o destino o deixaria à beira da morte, e por isso recusou. Sem palavras, apenas inclinou levemente a cabeça para o lado, em sinal de desinteresse absoluto. Destino, sem demonstrar frustração, apenas observa por mais alguns segundos, então, com gesto sutil, abre um novo portal atrás de si
A luz azulada do vórtice reflete em sua armadura enquanto ele dá o último olhar ao gigante no trono. Sem que uma única palavra fosse dita, ele atravessa o portal, deixando para trás o único que ousou dizer não. Na Terra 66, o dia começava como qualquer outro em Nova York. Barulhento, apressado, imprevisível. O som de sirenes ecoavam pelas avenidas enquanto o sol tentava romper as nuvens carregadas sobre os arranha-céus. Sam Wilson, o atual Capitão América, descia velozmente dos céus com suas asas estendidas, pousando diante de um banco em pleno assalto. Os criminosos armados tentavam fugir com sacolas de dinheiro, mas eram rapidamente interceptados por seu escudo de vibrânio que ricocheteava com precisão cirúrgica. Mano, vê só. Já chegamos aqui até o ato de mostrar Capitão América. Sam Wilson. Já mostrou ali Capitão América. Já mostrou que, porra, já começou densa, atmosfera densa, nebulosa, macabra, e agora a gente já passa pra a parte onde Sam Wilson tá salvando, tirando dinheiro da mão da galera ali, tá ligado? Dos bandidos. No meio da luta, um estrondo repentino rompe o céu acima. Uma figura reluzente cai com força sobre o asfalto, fazendo rachar o concreto sobre os pés. Era Thor, o deus do trovão, e ao contrário de seu habitual semblante resoluto, seu rosto carregava a expressão de pavor. Sam, enquanto derruba o último assaltante com um gancho certeiro, se vira para o Thor confuso. O deus do trovão não diz uma palavra de imediato. Seus olhos estão arregalados, a respiração pesada, o martelo firmemente empunhado. Ele apenas olha para o capitão com uma urgência quase desesperada e então faz um gesto para que o siga, entendendo que algo muito maior está em jogo. Sam não questiona. Com os assaltantes desacordados ao redor, os dois heróis alçam voo, deixando para trás o caos cotidiano de uma cidade que mal suspeita do que se aproxima. A verdadeira batalha ainda está por vir. E é isso, galera. E é isso. Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Quem quiser que eu continue a história, dá o like e comenta aqui embaixo, que é uma nova história. 2. Eu quero montar essa história com vocês. Vamos montar essa história com vocês? Vamos continuar essa história que tá bem legal. Então, galera, é o seguinte. Isso aqui é um roteirozinho simples de início de filme. Isso é o início do filme. Os caras sabendo fazer, vai ficar perfeito, galera. Eu discordo dessa quantidade de heróis apresentados. Não tem motivo deles apresentar a quantidade de heróis. E outra, pra mim são todos heróis de baixo escalão. Poucos heróis ali são de um, digamos assim, nível A. Poucos heróis ali são nível A. A maioria é baixo escalão. A maioria ninguém tem interesse em assistir. E se ele colocar mais heróis ali, o filme vai ficar muito encharcado de heróis. Ele poderia deixar tudo isso para uns Guerras Secretas. Para Guerras Secretas. Uma parte 1 e parte 2. E esse filme do Doomsday, eles poderiam ter muito bem uma parte 1 e parte 2. Eles poderiam muito bem estar colocando ali os heróis principais. Sam Wilson, que é o Capitão América, tá ligado? E pegar o Thor, a galera que tá ali. E no final, agora, mano, eu não colocaria Tony Stark, que eu falo Tony Stark, mas é Robert Downey Jr. como Doutor Destino, galera. Eu trazia ele do meio pro final do filme como um Homem de Ferro.
ele como se eles viessem de um portal, alguma coisa do tipo, e chegasse ali pra ele, o Capitão América de Chris Evans, tá ligado? Pra mostrar que, porra, eu tô aqui, velho. Eu voltei. Ou então, nem precisava, eu voltei. Eu vim buscar ajuda de vocês. E a galera fica, Tony? Enfim, isso é um papo pra outro dia. Mas é isso. Deixa a opinião de vocês aqui, o que vocês acharam desse roteiro. Vamos comentar aqui, galera. Quem quiser que a gente continue, vamos formar essa parte 2 desse vídeo, qualquer coisa, a gente faz uma parte 2 com a própria opinião de vocês, com vocês incrementando coisas no filme, eu posso anotar isso e trazer no próximo roteiro que a gente criar. E a gente cria nosso próprio filme, o nosso próprio foco ali. Então a gente faz tudo isso. Valeu? Me segue, compartilha o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações, curte o vídeo, galera, que isso ajuda bastante. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, ajuda esse canal a crescer e vamos nessa. Valeu, falou, fica com Deus e até a próxima.